Olá, que bom que você está aqui novamente. Convido você a ouvir nos próximos minutos mais uma mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. E gostaria também, se for possível, que você compartilhasse essa mensagem com outras pessoas, participando assim comigo deste Ministério da Pregação. Mas também que você se inscreva no canal e coloque lá os seus comentários. Eu gostaria muito de saber o que você pensa a respeito das coisas que eu vou falar agora. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas que te amam. Queridos, hoje nós vamos compartilhar a Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 9. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 9, está projetada a letra. Assim nos orientou o apóstolo, escrevendo aos Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. O título da minha meditação é Fazendo Substituições. Bem aquelas substituições mesmo, mais ou menos parecidas com aquela de quando a gente vai fazer dieta e tem algum alimento que a gente gosta e a gente não quer abrir mão. Aí a nutricionista diz: olha, vamos fazer uma substituição então, vamos substituir isto por isto. E aí o nutricionista substitui um alimento que pode nos causar um bem maior, né? Tirando um alimento que não nos causa um bem como nós esperávamos. É bem isso que eu quero conversar com vocês, essa coisa de substituir uma ação que nós podemos, uma decisão que nós podemos tomar fazendo substituições. Para entendermos melhor, vamos lembrar que esta epístola que o apóstolo Paulo escreve, ele escreveu mais ou menos na nossa era, entre os anos 60 e 62. A parte interessante e que vai influenciar muito a nossa percepção desse texto é que Paulo estava preso quando ele escreve esta epístola aos Filipenses. Ele estava preso em Roma. Não que ele tenha cometido nenhum crime, não era um criminoso comum. A prisão do apóstolo Paulo era por ele falar de Jesus. Assim como hoje, né? Hoje está sendo quase que um crime, em alguns lugares é crime falar de Jesus. Há poucos dias mais um pastor foi condenado à morte pela forca, porque não quis abrir mão do cristianismo, negar Jesus e retornar às leis do islamismo. Por ele ter se negado, ele foi condenado à morte. A sua esposa também havia sido presa, condenada à prisão perpétua, mas ela foi liberada, e a condenação dele por enforcamento, por não negar o Senhor Jesus Cristo, foi mantida. E aí eu fico pensando, né, eu não conheço nenhum país cristão que condena a forca quem é adepto do islamismo. Nós permitimos que eles convivam pacificamente no nosso meio, disseminando as suas ideias, as suas crenças, e não matamos nenhum deles por defenderem o islamismo.
mas lá eles nos matam se nós defendemos o cristianismo. Parece que essa coisa da intolerância está bem na perspectiva de quem nos acusa de intolerantes. Assim como essa coisa medonha do aborto. É interessante lembrar que quem defende o aborto já nasceu, né? Poderia ter feito essa discussão antes dessas figurinhas nascer. Quem sabe a gente teria resolvido alguns problemas. Mas nem para estas pessoas nós desejamos morte. Enquanto eles desejam que pessoas que não têm, eu usei essa expressão de propósito, eles desejam que pessoas que não têm como se defender, que não podem ser ouvidas, que não podem ainda se manifestar, sejam assassinadas para satisfazer o luxo, para satisfazer os caprichos de uma pessoa que por uma decisão impensada, por 5 segundos de prazer, gerou uma vida. E agora quer assassinar esta vida, porque esta vida passou a ser inconveniente. Onde é que está a intolerância? É como agora a questão de Israel. Um repórterzinho de uma outra emissorazinha criticou os cristãos, chamando os cristãos de fanáticos, porque os cristãos entendem alguns acontecimentos mundiais como uma antecipação eminente ou uma demonstração eminente da volta de Jesus. E aí ele usa o seguinte argumento: esses cristãos fanáticos, eles pensam que serão salvos, enquanto nós que não somos fanáticos, seremos condenados. Ora, senhor repórter, espere e verá. Se você não acredita, continue com a sua vidinha, nós continuamos com a nossa, e lá na frente a gente vê, vamos ver quem tem garrafa para vender. Assim são os defensores do aborto. Esperem e vocês verão sobre a cabeça de vocês a ira do Senhor. Esperem, é só uma questão de esperar. Assim como os ministros do STF que estão defendendo o aborto, esperem. Vocês têm famílias, vocês têm uma vida própria. A mão de Deus pesa sobre grandes autoridades e pesa sobre quem não tem autoridade nenhuma de igual forma. Não se brinca com Deus. Daí o nosso tema ser este, a necessidade de fazermos algumas substituições. Filipos foi o primeiro lugar da Europa onde Paulo pregou formalmente o Evangelho. E foi perseguido por isso, e nem por isso ele se acovardou. Quando Paulo está preso em Roma, ele aconselha a igreja de Filipos a demonstrar gratidão a Deus por todas as coisas. Durante uma segunda viagem missionária, o apóstolo começa da prisão a incentivar os irmãos de Filipos para que eles reconheçam que podem fazer todas as coisas em Jesus Cristo que os fortalece, independente dos problemas e das dificuldades. Então, nesta perspectiva, e dentro desse pequeno trecho da epístola que eu acabei de vos ler, eu quero considerar que Paulo recomenda, por exemplo, que nós substituamos a nossa ansiedade pela gratidão. Será que é tão difícil nós fazermos isso de uma forma consciente, substituirmos a nossa ansiedade pela gratidão? Veja, todas as criaturas são dependentes. Nenhum de nós é independente de ninguém. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros dentro da nossa família, no nosso local de trabalho, no local de estudo, na sociedade, andando pela rua. Nós não somos independentes. Não há uma pessoa que seja de fato independente. Nós precisamos, sendo dependente, nós precisamos reconhecer que somos dependentes também e principalmente de Deus. Nós nem precisaríamos entrar com argumentos teológicos, religiosos. Não, vamos na parte prática da coisa. Do que é que nós precisamos para sobreviver? Do ar, da atmosfera. Só aí nós já somos dependentes absolutos de Deus. Deus, por sua vez, providencia o ar e a atmosfera que nós precisamos para respirar. Então tem gente que diz, eu não preciso de Deus. Ora, tapa o narizinho, para de respirar.
Mostra que você não precisa realmente de Deus. Mostra que você não precisa realmente das providências que Deus coloca à nossa disposição, das bênçãos comuns que estão à disposição dos bons e dos maus, porque as bênçãos comuns estão à disposição de todos, e as bênçãos especiais à disposição dos seus filhos. Mas as bênçãos comuns, como o ar, a água, o sol, estão aí à disposição. E não há como não reconhecer que isso é uma dádiva de Deus. Eu não preciso de Deus. Para de pegar sol. Aí vai procurar a médica lá, a médica vai dizer: essas manchas na tua pele é falta de sol, você precisa tomar sol. O osso começa a enfraquecer, seu ortopedista vai dizer: você precisa tomar sol. E olha aí você dependendo da providência natural de Deus sobre a tua vida. Eu não dependo de Deus. Para de beber água. É bênção comum de Deus também. Diga que você não quer mais água. Não quero mais contato com Deus. Para de respirar, para de beber água, para de tomar sol. Aí sim você vai mostrar que é uma pessoa independente. Então o que um apóstolo recomenda é que nós reconheçamos que somos dependentes de Deus. E como dependentes de Deus, nós coloquemos no seu altar as nossas necessidades, as coisas que nós precisamos. Isso mostra que nós somos também inteligentes, porque nós vamos refletir sobre as coisas que precisamos, vamos buscar no trono de Deus que pode nos dar essas coisas e vamos pedir socorro para Ele. Nós vamos reconhecer: Senhor, eu dependo de Ti. A partir daqui meu braço não alcança mais. Me socorre, Senhor, me ajuda nesta ou naquela dificuldade. E o que é que nós fazemos? Nós trocamos a dependência de Deus, nós trocamos a real dependência e a convicção de que Deus pode nos ajudar, o reconhecimento da realidade de que Deus está no controle e vai continuar no controle e nos ajudará. Nós trocamos isso por ansiedade. Faz algum sentido? Nós deixamos de agradecer pelo que já temos. Como diz o Anderson, nós deixamos de agradecer pelo que já temos e ficamos desesperados com aquilo que ainda não temos. Não é de certa forma uma falta de respeito com Deus? Desconfiar que o Deus que cuidou de você até agora, que providenciou para você tudo o que você precisa e tudo o que você tem, Ele não providenciará o que você precisa daqui 5 minutos? Daqui 1 dia? Daqui 2 dias? Se até o amanhã que você espera, é Ele que te dá, é Ele que irá te conceder. Então, mostre que com Ele está todas as coisas e conosco está o vazio. E por isso nós precisamos desse Deus para preencher esse nosso vazio. Coloque os seus pedidos de forma conhecida diante de Deus. Esses pedidos precisam ser colocados diante de Deus em oração e súplica. O que é a oração? A oração é quando você coloca o que você está pensando a Deus, diante de Deus. E a súplica é quando você reconhece o vazio dentro do seu coração, que só pode ser preenchido por Deus. Então eu posso confirmar, eu posso afirmar e reafirmar que oração sem súplica não é oração. Se você não busca a Deus com o coração vazio, carente, reconhecendo que somente Deus pode preencher as tuas necessidades, você não orou. Se você se apresentou diante de Deus somente com ansiedade, se você se apresentou diante de Deus com pedidos vazios, sem descer da sua arrogância, sem descer da sua autossuficiência, sem colocar um coração vazio diante de Deus para que Ele preencha com a vontade dEle, você não orou, você só perdeu tempo, você enganou somente a si mesmo, porque a Deus você não engana. Deus quer essa relação íntima com você. Quem tem filho sabe muito bem disso. Quando o filho faz um pedido para os pais, a filha faz um pedido para os pais, de alguma coisa que os pais entendem como bom para o filho ou para a filha, isso alegra o coração dos pais. Potencializa isso, coloca isso no tamanho de Deus.
Quando você entra em comunhão com Deus e pede alguma coisa a Deus, e Deus sente lá no coração dele que aquilo que você está pedindo vai fazer bem para a tua vida e para a vida das pessoas que te cercam. E você entra na presença de Deus com a convicção de que você realmente não pode resolver essa questão. De coração vazio, você substitui a ansiedade pela gratidão a Deus pelo que você já tem e coloca diante de Deus: Senhor, eu preciso deste teu socorro na minha vida. Repito, se você não ora nessa perspectiva, você não está orando, você não está fazendo as tuas orações. Deus fica olhando para você mais ou menos como um jardineiro amigo meu, o João Bosco. Conversei com o João Bosco essa semana, e quando eu terminei, me despedi do João Bosco, ele disse assim: e o senhor já sabe, né? Precisou, chamou. É claro que ele estava ali vendendo o peixinho de jardineiro dele. Mas Deus diz a mesma coisa para você, só que num tamanho infinito. Ele chama você pelo teu nome e diz: precisou, chamou. Chama a Deus, clama a Deus. Quem que você tem clamado quando você ora? Responde, não para mim, responda para você mesmo. Quem você chama quando você ora? A sua autossuficiência? A sua força? Os seus caprichos? Deus, eu quero que seja assim. Se não for assim, eu fico de mal do Senhor. E a gente percebe quando as pessoas ficam de mal de Deus, porque a primeira coisa que eles punem é a igreja, né? A pessoa, quando está de mal de Deus, não vai para o culto, não vai para a igreja, quer punir a igreja como se estivesse alcançando. Igual falaram para mim uma vez: fica tacando pedra na lua, tem a plena convicção de que vai acertar a lua. O prejuízo é só teu quando você age desta forma. Então, quando você busca a presença de Deus, quando você pede pelo teu futuro, quando você pede pela tua família, pelos teus pais, pelos teus cônjuges, como é que você pede? Você pede cheio de ansiedade, ou você substitui a ansiedade que não agrada a Deus pela gratidão por tudo que você já tem e pelo momento até onde Deus te trouxe? Uma outra coisa que nós podemos aprender do apóstolo Paulo, além de substituir a ansiedade pela gratidão, é substituir a tua paz pela paz de Deus. E por um motivo muito simples: a tua paz é limitada. Tem uma expressão na Bíblia que diz assim, se referindo ao final dos tempos: quando disserem a paz, sobrevirá repentina destruição. Isso está na Bíblia. Então você está sendo convidado agora a substituir a paz que você acha que tem pela paz de Deus. E a paz de Deus é a paz que supera qualquer entendimento humano. É a paz que não se explica. É a paz de quem está passando por um problema, mas consegue estar com certa tranquilidade, porque confia que mesmo nos problemas mais agudos, Deus está no controle. Se eu pedisse para vocês testemunharem agora, haveria aqui algumas dezenas de testemunhos, de momentos agudos da tua vida, momentos problemáticos da tua vida, onde você verifica hoje que Deus estava no controle absoluto daquela situação, e hoje você percebe isso. E nós só podemos perceber a ação de Deus depois que tudo passa, quando nós olhamos para trás. É óbvio, o futuro ainda não chegou para nós. Nós não estamos vendo Deus agir lá no futuro. Mas quando nós chegarmos naquele momento chamado futuro, nós iremos olhar para o dia de hoje e veremos que Deus estava no controle. Então troque a tua oração, troque a paz que você acha que tem pela paz de Deus. E a oração é que vai trazer essa atitude de fé e reverência da tua alma diante de Deus. Os pedidos que surgem são colocados diante de Deus em todas as circunstâncias, em todos os assuntos, diante daquele que preenche todos os lugares e preenche todas as coisas.
qualquer coisa deixada para trás nos teus momentos de oração, qualquer coisa que você acaricia em você, mas que você esconde de Deus, corrompe todo o resto. Então troque a paz que o pecado traz, porque o pecado é mentiroso, o pecado não entrega o que promete. Troque a paz da mentira que uma vida distante de Deus traz, pela paz de Deus, pela paz de quem não tem do que ser acusado. É isso que o apóstolo também fala: seja praticante da verdade, pessoa que maneja bem a palavra, para que você não possa ser atingido, acusado pelo inimigo. Conversei com uma pessoa muito amada, logo depois de uma menção que eu fiz aqui sobre dízimo, e graças a Deus aumentaram os números de dizimistas, embora aí ainda hajam pessoas que este ano não entregaram nada de dízimo em nenhum momento. E logo na segunda-feira, depois daquele domingo, atendi uma pessoa muito querida, que honestamente ficou impactada com essa questão, e compartilhou comigo que havia passado por algumas dificuldades. E eu perguntei com todo amor cristão: você pode entregar R$1 por mês? E a pessoa: sim, R$1, eu posso. Eu falei: então faça isso. Pegue o seu envelopinho de dízimo, coloque R$1 dentro e entregue com o coração cheio de amor, porque não é a quantidade, é o coração que você coloca nesta oferta, porque aí o diabo não vai ter do que te acusar. O diabo não vai olhar para você e falar: olha, você não é dizimista, você está na igreja, mas você não é uma pessoa que está em comunhão com a igreja. O inimigo não vai ter do que acusar. Então, há pecados que a gente acaricia no coração da gente, que atrapalha a oração da gente, faz com que a oração bata no teto e volte. E fica tão difícil, né, a gente entender por que a vidinha da gente está pequenininha, está amarela, está desbotada. Olha para o seu coração. Todos os problemas do ser humano residem no seu coração. Então, se alguma coisa escondida no seu coração não é colocada diante de Deus, vai atrapalhar todo o restante da sua vida espiritual, todo o restante. É como uma parede grande, branca, linda, maravilhosa. Aí uma criança vai lá e risca um risquinho pequeno com carvão, mas aquele risquinho pequeno com carvão numa parede grande, branquinha, fica gritando ali, porque ela não faz parte da parede branca. O apóstolo também recomenda que nós substituamos o autocontrole pelo controle de Deus. Aqui talvez esteja o degrau mais complicado para o crente subir. E esta é uma ordem dada por Paulo. E por isso eu coloquei no começo o contexto em que Paulo vivia quando escreveu estes conselhos aqui para os filipenses. Paulo estava onde? Na cadeia. E ele estava recomendando aos filipenses que trocassem o autocontrole pelo controle de Deus, pelo reconhecimento de que Deus está cuidando de tudo, e você não consegue cuidar de tudo. Às vezes a gente não está cuidando de nada, e mesmo assim Deus continua cuidando de todas as coisas. Há uma luminosidade neste apóstolo, que foi um dos maiores professores da escola de Jesus Cristo, uma luminosidade estranha de se entender na perspectiva humana, que aliás, na perspectiva humana nem se entende. Um contraste estranho entre condições exteriores com aquilo que Paulo trazia em seu coração. Esta é uma substituição importante para nós fazermos. Quando Paulo escreve para os irmãos de Corinto substituir as coisas ruins pelas positivas, quando neste momento ele recomenda aos filipenses que substituam o autocontrole pelo controle de Deus em suas vidas, vamos ver como é que Paulo estava escrevendo isso aqui. Eu até anotei para não esquecer. Paulo era um prisioneiro, estava preso, e preso ele estava ensinando os filipenses de que Deus estava no controle.
Paulo estava velho, avançado em idade, preso, velho, e ensinando aos filipenses que Deus estava no controle de todas as coisas. Paulo sempre reconheceu que era um homem orgulhoso por natureza. Ele próprio reconheceu e confessou isto: o bem que eu quero, este eu não faço, mas o mal que não quero, este acabo praticando. Este Paulo orgulhoso, que tinha consciência da sua natureza orgulhosa, recomendava aos filipenses que confiassem no controle de Deus. Um homem sensível num grau que nenhuma harpa eólica poderia se comparar, porque nenhum vento da intempérie da vida que bateu no rosto de Paulo ficou sem a resposta da sua brandura, sem a resposta da sua confiança em Deus. É neste contexto que o apóstolo recomenda que os filipenses confiassem no controle absoluto de Deus. Paulo, que foi submetido a uma indignidade do seu corpo e da sua alma que poucos homens na história poderiam suportar. Este homem, velho, preso, orgulhoso, castigado, humilhado, tendo a sua dignidade de ser humano arrancada, este homem escrevia de dentro da prisão para os filipenses: confiem em Deus, deixem Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Em outras palavras, o que Paulo nos ensina: deixe a sua disposição de querer ser o tal. Abandone a sua disposição de querer ser a tal, de querer ser o bambambam. Você não é. E quando você tenta, você faz papelão. Então abandona isso. Assuma a sua submissão e sua dependência de Deus. Fazendo isso, você fará aparecer na tua vida uma atmosfera radiante de agradecimento por todas as misericórdias que cercam a tua vida. Não o rosto, o semblante de uma pessoa que busca um ideal que jamais será alcançado, mas uma pessoa que alcançou grandes ideais e que continua buscando esses ideais a partir da generosidade de Deus. Essa postura, essas substituições são os primeiros passos na educação de quem quer, aos poucos, dar o controle da própria vida ao controle absoluto de Deus. Então, eu posso concluir dizendo: existe nesse mundo alguma coisa mais agradável do que ter a vida completamente controlada por Deus? Não é este o sonho que todos nós buscamos? Não é isso que todos nós queremos, viver na segurança de quem não precisa se preocupar com absolutamente nada, porque Deus está no controle de todas as coisas? Se é este o sonho de todos nós, não seria maligno nós detectarmos que temos atrapalhado Deus na função de nos fazer extremamente felizes? Então, se assim você deseja fazer estas substituições, eu reforço: substitua a ansiedade daquilo que ainda não chegou pela gratidão daquilo que você já tem. Substitua o teu conceito de paz pelo conceito de paz que vem do trono de Deus. Substitua o teu controle das coisas que você acha que controla pelo controle de Deus, que controla todas as coisas. E aí eu volto a perguntar: existe algo mais nobre que isso? Então, que desculpa você daria para não perseguir esse alvo, esse ideal? Que você sucumba à vontade de Deus para verdadeiramente ser completo, ser completa diante do teu Criador, e que Deus nos abençoe.